melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, mais uma vez estamos aqui para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Vamos estudar a lição número 10 da revista Palavra Viva. A lição tem como título Trabalho, não idolatria, mas vocação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, Senhor. Fala ao nosso coração através do estudo desta tua palavra, que ela venha de encontro com aquilo que nós estamos precisando. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A lição, trabalho, não idolatria, mas vocação, quando lemos em Gênesis 1 a história da criação, que Deus foi criando todas as coisas, cada dia ele criou uma, mas no sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que tinha feito. Ah, quem idolatra o seu trabalho, então nem pensa no descanso. Ah, quem idolatra o seu descanso, aí não abre mão do descanso, até mesmo fazendo o seu trabalho mal feito, relaxado, para poder aproveitar o seu descanso. Há crente que vê o trabalho diário como coisa mundana depois da queda. Há quem pense que para o Senhor só será trabalho de pastor, de missionário, evangelista. Mas o que a Escritura, a palavra de Deus, nos ensina a respeito de trabalho e descanso? Vejamos. O primeiro tópico, a vocação e o descanso. Quando Deus formou o homem e a mulher, ele formou a família. Então, no sétimo dia, ele descansou, como nós podemos ler em Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então nós vemos que Deus trabalhou e descansou. Deus afirmou que o homem seria um ser social, viveria em comunidade e que teria de trabalhar. Podemos ver isso em Gênesis 1, 27, 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ele os colocou no jardim do Éden e já lhes deu um trabalho, dar nome aos animais. E em seguida o homem teria de trabalhar para se sustentar. Fomos criados à imagem de Deus, então devemos seguir o exemplo da obra divina. Mais tarde, nos 10 mandamentos,
Deus apresentou seu modelo de trabalho e de descanso. Vejamos Êxodo 28 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. De repente, então, podemos perguntar: mas se Deus disse que devemos descansar no sábado, por que é que temos o domingo como o dia do Senhor? Porque quando Jesus veio, ele revogou a antiga aliança. Lembrando que a antiga aliança foi feita com Abraão lá no passado. Em Gênesis 17 podemos confirmar isso. Na nova aliança, o sábado foi substituído pelo domingo, pelo fato da ressurreição de Cristo ter se dado no domingo. Outras mudanças também ocorreram na nova aliança. A circuncisão foi substituído pelo batismo, que inclusive as mulheres podem participar. A Páscoa foi substituída pela ceia nas nossas igrejas, e todos aqueles que professam a fé em Jesus podem participar. A Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, agora é o nosso coração. O nosso coração deve estar cheio da lei de Deus. O trabalho do homem é uma imitação do trabalho de Deus, uma participação na criação de Deus e na sua criatividade. Quando Deus disse que o homem deveria governar, sujeitar, multiplicar, fazer coisas, isso é o que Deus faz e, no entanto, ele destina essa tarefa a nós. Então veio a queda. Lá em Gênesis 3, 1 a 7, nós lemos: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então nós vemos aqui o momento da queda do homem, que ele desobedeceu aquilo que Deus tinha ordenado. E uma das consequências foi que todas as vocações, embora tenham continuadas as mesmas, foram amaldiçoadas. Podemos confirmar em Gênesis 3, 17 a 19. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa,
Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui nós vemos duas palavras desconhecidas: cardos, plantas com folhas e hastes espinhosas. Abrolhos, trabalho árduo, o que é muito difícil, trabalhoso. As ordens para que Adão exercesse domínio sobre a terra, sujeitando-a, fazendo-a crescer e multiplicar, não foram revogadas, mas agora ele tinha de trabalhar debaixo da maldição. Só em meio a fadigas a terra produziria o alimento necessário, e o seu trabalho não produziria só alimento, mas também cardos e abrolhos, quer dizer, daria mais trabalho. E custaria o suor do teu rosto, como nós já lemos, do suor do teu rosto comerás. Um tema bíblico importante a respeito do trabalho é o sábado, como nós já lemos. Mas ele não está apenas na lei de Moisés, está também no Evangelho de Jesus. Jesus ensinou que o sábado é dia de fazer o bem. Podemos ler em Lucas 6, 6 a 11. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem de mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. O trabalho existe por causa do homem, não o homem por causa do trabalho, como vemos em Marcos 2:27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado é um dom de Deus para os seres humanos ocupados e cansados. Ele nos oferece uma pausa para descanso, para ficarmos com o Senhor, com a nossa família e conosco mesmo. Acima de tudo, o sábado nos fala de Cristo. Mateus 12, 1 a 8, nós lemos: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, e nem a eles, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? E não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é o maior que o templo.
Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O fato de não trabalharmos no dia do Senhor é um lembrete de que não somos salvos pelas nossas obras, mas em Cristo podemos desfrutar o descanso do sábado. Hebreus 4, 9, 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aqueles que descansam na graça de Deus sabem que ele, em seu poder criador e sua benigna providência, é o único que está por trás da obra que fazemos. O segundo tópico, no mundo, mas não do mundo. Deus chamou e chama pessoas para diferentes tipos de trabalho. Nós sabemos disso. Podemos ter médico, professor, coletor, motorista, enfim, uma infinidade de diferentes vocações. O próprio Deus está agindo no trabalho do homem por meio do poder da sua providência. Embora o homem se esqueça do significado espiritual das coisas comuns que faz, e embora o seu trabalho esteja maculado pelo pecado, o cristão que anda pela fé e descansa em Cristo pode viver e trabalhar como um canal para os dons de Deus e para a sua glorificação. Em 1 Coríntios 10, 31, nós lemos: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós podemos sim, através do nosso trabalho, glorificar o nosso Deus. O Senhor não considera nossas obras nem nossa vocação como merecedoras do seu favor. Nossa relação com Ele está baseada apenas na sua graça e no perdão resultantes da obra de Cristo. As obras que são realizadas por nossa vocação são os frutos da fé. Podemos ver isso em Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então não é através do nosso trabalho, das nossas obras, que nós recebemos a graça de Deus. As obras não são feitas para Deus, mas para o próximo. Sendo assim, nem toda ocupação ou meio de vida é uma vocação. Ser traficante de drogas não é uma vocação de Deus. Essa função específica não envolve amor ao próximo. Pelo contrário, ela lhe faz mal. Ocupações como ladrão, estelionatário, matador de aluguel e outros crimes também estão fora do âmbito de vocação. São intrinsecamente pecaminosas, não demonstram amor nem serviço ao próximo. Deus não está presente nelas, apenas o diabo. Mesmo alguns trabalhos considerados legais não são vocações legítimas. Aquele que pratica o aborto não está amando nem servindo ao próximo, a criança indefesa no útero. Pelo contrário, está assassinando o seu próximo. Fazer e vender produtos que são legais, mas nocivos, não é uma vocação de Deus. Ser um rico ocioso não é uma vocação, a não ser que a riqueza seja usada de alguma maneira.
graças a um investimento produtivo ou filantrópico para beneficiar outras pessoas. Muitas ocupações legais e bem pagas consistem em levar as pessoas a pecar. É isso que o diabo faz. Ele é muito sutil, perspicaz. Não é Deus, mas sim o diabo que está oculto no trabalho do autor de obras pornográficas, aqueles que fazem striptease, os donos de cassinos. Os que trabalham no setor de entretenimento, atores, produtores de cinema, músico, possuem uma vocação legítima. Divertir os semelhantes, proporcionar-lhes prazer e talvez abrir-lhes os olhos, como a boa arte sempre faz. Mas muitas vezes alguma coisa errada está por trás. Como nós vimos há um tempo atrás, em nome da arte, grupos de homens nus desfilando e crianças tocando esses homens nus. E isso foi tido como arte. Isso é uma artimanha do inimigo para querer derrubar aquilo que Deus criou. Algumas vezes o diretor do espetáculo os leva a criar o prazer de pecar naqueles que os estão assistindo. Aqui, o cristão que desenvolve essa vocação deve estabelecer limites. Ser uma atriz, ator, pode até ser uma profissão digna para um homem cristão, para uma mulher cristã. Mas fazer uma cena de nudez não faz parte do seu chamado divino. Nós conhecemos a atriz Heloísa Périssé e ela é uma mulher cristã. Nós vemos em todas as suas participações em que ela não faz nenhuma cena, nada que desagrada ao Deus que ela serve. O talento musical é um dom notável de Deus, mas tocar numa banda de satanismo que celebra a mutilação, o sadismo e o ocultismo não é algo planejado por Deus para uso de seus dons. Em vez de corromper o próximo, os artistas cristãos são chamados a servi-lo por intermédio dos seus dons artísticos e que pode gerar conflito com os seus colegas não crentes. Os cristãos estão no mundo, mas não devem ser do mundo. Isso acontece por meio da vocação. As palavras de Cristo em João 17, 14 a 18 não podem ser esquecidas. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não podemos nos esquecer jamais dessas palavras de Jesus. Os cristãos vivem em tensão com o mundo corrompido. Eles não têm permissão para eliminar a tensão, seja fugindo do mundo ou aceitando-o sem reservas. Eles não são do mundo, não pertencem a ele, mas a Cristo. No entanto, Cristo não quer que sejam tirados do mundo, que no final das contas foi criado por ele e sobre o qual ele reina soberano. Ele quer protegê-los do mal. Ao desempenhar sua vocação, o cristão se envolve com o mundo. É assim que pode exercer uma influência positiva. O cristão pode e deve ser sal e luz. Como nós vemos em Mateus 5, 13 a 16.
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. É por isso que precisamos de cristãos em todas as profissões, cristãos verdadeiros. Além disso, é na vocação que a evangelização pode ser feita com mais eficácia. Como os não cristãos podem ser alcançados pelo Evangelho, muitos não vão a igreja nenhuma. Talvez um evangelista possa bater a porta deles, mas hoje em dia dificilmente vão deixá-lo entrar. No ambiente de trabalho e na vizinhança, porém, cristãos e não cristãos estão juntos e se conhecem. As oportunidades para testemunhar surgem de modo natural. E muitas vezes não precisamos nem falar. A nossa postura, a nossa conduta já vai mostrar que nós somos diferentes. Para o cristão, o trabalho tem um sentido diferente. Em muitas vocações, o trabalho de um cristão e de um não cristão é o mesmo. Não há um modo distinto de ser um marceneiro, um ator ou um músico. Um cristão deve ser honesto e ético. No entanto, esse comportamento também é esperado dos trabalhadores não cristãos. Os não cristãos também foram colocados em suas funções, estão sendo usados pelo Deus que eles nem mesmo conhecem, muitas vezes. Espiritualmente, a vida do cristão está oculta em Cristo, em Deus. Colossenses, nós podemos confirmar isso. Porém, fisicamente, os cristãos vivem no mesmo mundo que qualquer um. Estão sujeitos às mesmas leis da natureza, moram nos mesmos bairros, lidam com as mesmas questões práticas. Os cristãos não devem fugir do mundo habitual e cotidiano, não precisam ter experiências místicas o tempo todo, nem ser de outro mundo e rejeitar o mundo concreto no qual Deus os colocou. Muitas religiões consideram o mundo material como algo maligno ou menos espiritual. Para elas, a salvação está em fugir das amarras da experiência mundana por meio da meditação. O cristianismo, entretanto, valoriza o recolhimento espiritual, mas também o mundo material. Deus criou o homem e viu que era muito bom. Quando nós lemos o Gênesis 1, como eu já disse, a criação, vários versículos citam e viu Deus que era bom. Além disso, Deus veio até o mundo material, tornou-se carne em Jesus. Ele nasceu numa família, numa determinada cultura, na qual, como filho de um carpinteiro, deve ter trabalhado com as próprias mãos. Seus discípulos também vieram de diferentes vocações. Muitos eram pescadores, temos coletor de impostos, o apóstolo Paulo fazia tendas. Provavelmente eles pescavam, cortavam e costuravam tecidos do mesmo modo que os que não conheciam a Jesus. No entanto, Mateus e Zaqueu, após conhecerem Jesus,
devem ter se tornado mais honestos nos seus negócios. Os pescadores Pedro, Tiago e João deixaram suas redes para seguir a Jesus. Mas quando Jesus morreu, eles voltaram às suas vocações. Após a ressurreição, foram enviados para pregar e ensinar. Mas não foram tirados do mundo até o dia da sua morte. Conclusão. Quando os aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001, milhares de trabalhadores correram para fora do prédio. Policiais e bombeiros corriam para dentro do prédio, contra o fluxo de pessoas. Quando as torres desabaram, centenas deles que tinham entrado nos edifícios condenados para resgatar tantos quanto pudessem, perderam a vida. Mais tarde, os bombeiros, os policiais e a equipe de resgate trabalharam ininterruptamente nas ruínas, tentando desesperadamente encontrar alguém vivo, empenhados em desobstruir o local, trabalhando exaustivamente para encontrar vestígios de vida e recuperar corpos. Todos concordaram que foi um verdadeiro ato de heroísmo. No entanto, é interessante observar que quando os heróis puderam fazer uma pausa longa o suficiente para darem uma entrevista, eles modestamente dispensaram os elogios. Eles apenas disseram: estávamos apenas fazendo o nosso trabalho. Essa é a doutrina da vocação. Homens e mulheres comuns que expressam o amor e o serviço ao próximo. Em Efésios 4:28 nós lemos: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aplicação. Portanto, trabalhe da melhor forma possível, explorando e desenvolvendo os talentos naturais e a vocação que Deus lhe deu. Que o nome de Deus seja glorificado através do seu trabalho. Não importa a vocação em que Deus te colocou. O que importa é realizar com primazia a vocação a que foste chamado. Quando realizamos com primazia, não quer dizer apenas colocar em primeiro lugar, mas realizar com excelência, com equilíbrio. E não podemos nos esquecer do nosso descanso. Devemos, portanto, nos lembrar sempre disso. Colocar Deus em primeiro lugar, a família em segundo, o trabalho em terceiro. E lembrando novamente o que nós lemos em 1 Coríntios 1:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que o nosso trabalho, a nossa vocação, seja para a honra e glória do nosso Deus. Que dessa forma Ele nos abençoe. Pai, obrigado pelo estudo que nós pudemos ter agora, que nós possamos estar meditando nos textos que foram citados e que o Senhor continue a falar conosco. Abençoa-nos durante esta semana. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém.